Boa noite, amigos da Fogo Porto Alegre. Mais uma quarta-feira que estamos juntos. Mais uma semana que o Senhor nos deu vitória. E nesta noite nós cremos que Deus vai se manifestar, trazendo direção, nos fortalecendo. O objetivo do Espírito Santo é sempre nos fortalecer, sempre nos orientar, sempre nos alinhar com um propósito. Então, abre teu coração. Essa noite a palavra vai falar forte no teu interior, para que haja uma mudança, para que haja uma confirmação, para que haja um retorno. Alguns Deus vai falar para retornar, outros confirmando aquilo que Ele já está fazendo e outros ativando. Nós não sabemos aonde o Espírito vai alcançar, porque ele é mais profundo do que nós imaginamos. Mas uma coisa eu sei, ele te ama e ele quer te levar mais próximo de Cristo possível. Este é um papel do Espírito Santo e por isso a igreja e por isso nós estamos aqui. Para quem não me conhece, eu sou Luiz Roberto Prestes, eu faço parte do Ministério Igreja Fogo para as Nações, do apóstolo Marcos Fernando. Estamos aqui trabalhando para a edificação do reino e para a vitória do corpo de Cristo no mundo. Amém? Então te alegra, conforme eu sempre falo, abre o teu coração, aquieta o teu coração em Deus. Eu sei que às vezes é impossível o nosso coração se aquietar. Não, impossível não. Vamos retificar isso aqui. Às vezes é difícil, mas impossível não. Porque tudo é possível ao que crê, Jesus disse. Se tu crê em Jesus Cristo, é possível tu acessar a presença dele em qualquer lugar. Amém? Então nessa noite, prepara o teu coração para te ouvir uma palavra que vai testificar daquilo que Deus está fazendo nos dias de hoje. Porque se é verdade que o mundo jaz no maligno, mas é verdade que também que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Então nessa noite o Espírito Santo está aqui. Nessa noite eu creio que você vai ser ativado para que tu seja fortalecido e vença. Deus não nos fez homens e mulheres covardes, Deus nos fez homens e mulheres valentes, homens e mulheres que cumpram o propósito. E para que você saiba que tu também está incluído, quero te dizer um versículo que está em Evangelho de João, que diz, Jesus diz: não foste vós que escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi. Aleluia. Então não tem mérito no homem, nunca vai haver mérito no ser humano. Até a tua conversão foi ação do Espírito Santo. Aí você vai dizer, não, eu sou convertido porque minha mãe era crente e me levou para a igreja. Tua mãe pode ter te levado para a igreja, mas foi o Espírito Santo que te levou a Cristo. Sabe por que eu afirmo isso? Porque está escrito que quando o Espírito vier, ele vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então não foi a minha mãe, não foi a tua mãe, não foi teu pai, não foi teu amigo, não foi ninguém que te levou a Cristo. Todos os seres humanos são instrumento, mas aquele que nos leva a Cristo é o Espírito Santo. E é bom que seja assim, porque se for homens que nos levem a Cristo, quando esses homens falharem conosco, nós vamos retroceder. E isso tem acontecido muito, porque muitos de nós estamos em algum lugar congregando ou estamos servindo alguma área no corpo de Cristo, e quando nos decepcionamos, saímos dali. E não pode ser assim. Você não pode sair da onde você está por decepção. Você pode ter sair por uma convicção em Cristo, uma direção de Deus. Mas o assunto hoje não é este. O assunto hoje é como evitar que a nossa fé oscile. Então vamos, nós vamos trabalhar nisto. Abra comigo a tua Bíblia. Aleluia.
você vai entender. Êxodo capítulo 4 tem uma palavra muito forte para nós hoje. Êxodo capítulo 4 fala do chamado de Moisés. No capítulo 3 praticamente, Deus chama Moisés, Deus se manifesta a Moisés. Moisés tem um encontro com Deus. Após ele ter ido ao Egito e lá fracassado como homem, ele voltou e começou a cuidar do rebanho do seu sogro, que na época não era sogro ainda dele. Depois ele veio casar com a filha de Jetro, daí se tornou genro do Jetro. E o Jetro instruiu muitas coisas a Moisés, mas em seguida Deus fala com ele. Eu quero já te fortalecer o teu coração nesse sentido. Todo homem, toda mulher, todo ser humano, quando ele tem um propósito, e quando Deus tem um propósito para ele, esse propósito só começa a andar quando esta pessoa tem um encontro com Deus. Moisés tinha boas intenções, mas ele só cumpriu o propósito quando ele teve aquele encontro da sarça. Lá no capítulo 3 você vai saber disso. Não vou falar sobre isso, mas eu estou fazendo esse início para te entender aonde o Espírito quer nos levar nessa noite. Capítulo 4 de Êxodo, no verso 29. Aleluia. Veja bem o que está escrito. Então foram Moisés e Arão e ajuntaram todos os anciões dos filhos de Israel. E Arão falou todas as palavras que o Senhor falara a Moisés, e fez os sinais perante os olhos do povo. E o povo creu, e ouviram que o Senhor visitava aos filhos de Israel, e que via a sua aflição, e inclinaram-se e adoraram. Aleluia. Aqui, lendo só esses 3 versículos que eu li, do 29 ao 31, você não vai compreender aonde o Espírito Santo quer chegar. Moisés teve um encontro com Deus, e Deus disse para Moisés: olha, tu vai lá no Egito tirar meu povo de lá. E o Moisés colocou tudo quanto foi obstáculo. Porque não dava, porque ele não tinha eloquência no falar, ele era pesado de língua e... Olha, vou dizer uma coisa, se não fosse nosso Deus ser tão paciencioso, ele tinha descartado Moisés e levantado outro. Mas Deus é muito misericordioso e sabia que Moisés ia fazer não na força de Moisés, mas na força da graça que Deus ia dispensar sobre ele. Mas daí Moisés complicou tanto que Deus disse para ele: não, é o seguinte, tem Arão aí que fala bem, e ele vai ser a tua boca e tu vai ser a boca de Deus. Moisés ouvia Deus, passava para Arão e Arão falava ao povo. Veja que coisa interessante, né? Deus chamou Moisés, mas Moisés complicou o que pôde, e aí Deus incluiu o Arão na parada. Às vezes nós também somos que nem Moisés, né? Deus está nos chamando para fazer algo, mas nós demoramos e postergamos o que dá, e Deus se obriga a levantar outro para fazer aquilo que era para eu ou para você fazer. Então nessa noite você já fica sabendo, tem coisa que é para te fazer. Não se demora na caminhada. Abre os teus olhos, abre o teu coração e diga: eis-me aqui. Essa noite o Espírito Santo vai ativar pessoas. Mas também não é só sobre chamado que eu quero falar. O Espírito Santo vai te incluir nisto, mas eu quero falar sobre como não oscilar na fé. E eu quero que tu volte de novo aqui no versículo 31 do capítulo 4. E Arão falou e o povo creu, e ouviram que o Senhor visitava aos filhos de Israel, e que via a sua aflição, e inclinaram-se e adoraram. Eles não adoraram a Arão e Moisés, adoraram a Deus. Quero que você entenda bem isso. O povo aqui creu. Para que você se intere do contexto,
Moisés e Arão foram lá, falaram com o povo que tinha ouvido Deus e que Deus ia tirá-los dali, daquele cativeiro. E quando foram falar com o Faraó endureceu o coração e começou a perseguir o povo de Israel lá no Egito. Perseguir, quando eu falo, é no sentido de dar trabalho para eles. Eles tinham uma rotina de fazer tijolos e construções lá. E quando Moisés chegou e disse, eu quero que tu libere esse povo, que nós queremos adorar a Deus 3 dias de distância daqui do Egito. O faraó disse, mas quem é Senhor para eu atender esse pedido? E aí vocês sabem da história toda. Só que o faraó deu ordem para os responsáveis por a produção de tijolo lá, que era para forçar aquele povo a trabalhar, que aquele povo estava ocioso. Em consequência disso, o povo foi oprimido. E no capítulo 5, eu quero que você leia comigo o verso 20. Capítulo 5, o verso 20. Logo adiante. Aleluia. E encontrar, aqui o subtítulo diz, os israelitas queixam-se de Moisés e Arão. Olha só, grava isso que eu estou te falando. Lá, quando o povo chegou para... Quando Moisés e Arão chegaram para aquele povo, dizendo, olha, nós vamos tirar vocês daqui, porque o Deus, eu sou o grande, eu sou o Deus de Isaac e Abraão e Jacó. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó, como que nos mandou aqui e nós vamos libertar vocês da opressão de Faraó. E aquele povo creu nas palavras de Moisés por causa de algum sinal que Moisés fez para eles ali. E testificou porque eles vinham num clamor já pedindo socorro. Lá no verso 4, 29 ao 31, fala que o povo creu. Então o povo creu. Mas veja o que está aqui no capítulo, no versículo 20. Vamos ler todo até o 23. E encontraram Moisés e Arão, que estavam defronte deles quando saíram de Faraó. Aqui esse povo, nesse momento, eles tinham ido reclamar para Faraó, os responsáveis ali, que estava uma opressão muito grande e eles não tinham culpa nenhuma, que antes eles produziam, o Faraó dava as palhas, impressões os tijolos, e de uma hora para outra o Faraó retirou a palha e eles tinham que procurar a palha e produzir a mesma quantidade de tijolo. Ou seja, tinham que trabalhar mais no mesmo espaço de tempo. E isto se chama opressão. E isto eu e você estamos passando nos dias de hoje. Se você não parar e não observar, pode ver que o mundo está te trazendo uma opressão. Às vezes é para tu mesmo que se coloca nessa opressão para ganhar mais dinheiro, para melhorar a tua situação financeira, ou para comprar aquele carro do ano, ou seja lá o motivo que for, mas a opressão está vindo. Mas não é o caso aqui. Vamos lá o que está escrito no verso 21. E disseram-lhes, o Senhor atente sobre vós e julgue nisso, porque fizestes o nosso cheiro repelente diante de Faraó e diante de seus servos, dando-lhes a espada nas mãos para nos matar. Olha aqui. Olha a ideia que esse povo teve da situação, do problema que eles enfrentaram após Moisés chegar lá e dizer que queria adorar a Deus no deserto. Verso 22. Então tornou Moisés ao Senhor e disse, Senhor, por que fizeste mal a este povo? Por que me enviaste? Porque desde que entrei a Faraó para falar em teu nome, ele maltratou este povo, e de nenhuma maneira livraste o teu povo. Aqui Moisés já deu uma murmurada também. Isso é bom para que eu e você saibamos. Não é porque você é um líder, não é porque você já tem um tempo na caminhada, ou está responsável por determinada área na igreja, que você está isento da murmuração. A murmuração ela é um perigo para o cristão. E Moisés chegou aqui perante Deus e diz, questionando Deus, por quê? Se esse povo está reclamando aí, esse povo está
foi oprimido depois que tu me mandou para cá. Nem Moisés compreendeu bem o propósito. Mas Deus, no versículo 6, no capítulo 6, Deus dá uma instrução para Moisés. Mas eu não quero falar sobre isso. Eu quero que você pense neste povo. Eles estavam tranquilos, fazendo os tijolos lá, ganhando a palhazinha deles, comendo pepino, cebola e outras coisas. E de repente, chega um libertador, dá uma notícia de libertação, olha, vai haver isso. E eles creram. Se alegraram, disseram, vamos voltar, vamos sair desse peso de Faraó sobre nós. E na primeira dificuldade que aparece, esqueceram tudo. A pergunta que eu faço para mim e para ti, eu faço para mim, você deve fazer para si mesmo. Como é que eu estou em relação às dificuldades que estão vindo sobre a minha vida? Como é que eu estou vendo? Em que ângulo eu vejo? De que maneira eu soluciono essas questões? Como eu lido com essas questões, é a palavra mais correta. Uma coisa nós precisamos saber. Você recebe uma direção de Deus, recebe uma palavra profética hoje. E ela não se cumpre. Qual é o meu procedimento? Como eu devo agir nesse caso? Ali já era mais que uma palavra profética. Moisés estava em carne e osso na frente daquele povo, dizendo, nós fomos enviados por Deus dos nossos pais para tirar vocês daqui. E eles se alegraram e creram. Mas aqui houve uma opressão de Faraó e eles já vacilaram na fé. É sobre isso que eu quero que o Espírito, eu creio que o Espírito vai falar nos nossos corações. Não podemos desistir da primeira dificuldade que vier. Na realidade, não podemos desistir nunca, porque as dificuldades elas virão. Agora eu quero te alertar uma coisa, a tua dificuldade ela vai se tornar maior ou menor, depende de você. Não depende de Deus. Com Deus está resolvido. As minhas dificuldades, todas elas em Cristo Jesus, elas serão aliviadas ou serão resolvidas. Agora, se eu não entrego essa dificuldade para Cristo, aí sim, aí elas se tornam insolúveis. Elas se tornarão impossíveis para eu vencer. E assim, todas as coisas. Não vamos aqui nem citar tipos de dificuldade. Cada um tem uma dificuldade. Cada ser humano tem uma dificuldade. E aquela dificuldade que tu está vivendo para ti, ela é a pior. A minha dificuldade para ti não é nada, porque tu não tem a minha dificuldade. E assim é eu em relação a ti. Às vezes as pessoas chegam a nós, colocando suas dificuldades, e a gente vê que é só uma questão de crer, ou só uma questão de posicionamento, e aquilo será resolvido. Só que a pessoa não teve esse discernimento. Então para ela aquele problema é o maior. Assim era para esse povo aqui. Moisés tinha certeza que Deus tinha falado com ele, porque Deus tinha dado sinais para Moisés. Moisés incomodou Deus até ele decidir ir para o Egito salvar aquele povo. Quando ele foi, ele tinha certeza. Só que nas dificuldades do povo ele também murmurou. E isso é um recado que eu dou para os líderes aqui. O povo murmura com facilidade. E nós precisamos ter esse cuidado para não murmurarmos e nem errarmos na direção com os nossos liderados. Porque o povo é assim mesmo. Nós somos assim. Nós como ser humano, nós murmuramos fáceis, nós nos queixamos com muita facilidade. São essas coisas que fazem a nossa fé vacilar. Então, para encerrar nessa noite, eu quero que tu veja comigo capítulo 6. Hoje eu não saí de Êxodo, né? Só que é o seguinte, Êxodo está contido a graça de Cristo Jesus. Gênesis está contido a pessoa de Cristo Jesus. Deuteronômio está contido. Todos os livros da Bíblia, Jesus está ali. E é Jesus que faz com que
eu e você não venhamos a vacilar. É Jesus que nos leva ao lugar de descanso. Ele disse no Salmo 23 que ele nos levaria a pastos verdejantes, águas tranquilas. Está entendendo? Então, se a tua fé está oscilando hoje por causa das dificuldades, saiba de uma coisa. Corra agora para os braços de Jesus. Corra agora. Não deixe para amanhã. Quando eu digo agora, é agora mesmo. Dobra o teu joelho no lugar secreto e conte para Jesus o que tu está passando. Conte para Jesus os teus medos. Conte para Ele o que te fizeram ou o que tu pensa. Ou diga para Ele que tu não está entendendo essa mensagem que o presto está trazendo. Ele vai acionar o Espírito Santo e o Espírito Santo vai te testificar. Amém? Então vamos ver aqui. Capítulo 6 de Êxodo. Veja o verso 9. Aqui Deus, no capítulo 6, no verso 2, Deus promete livrar os israelitas. Aqui Deus fala com Moisés e diz, olha, deixa comigo. Vai acontecer um monte de coisa aí e eu vou endurecer o coração de Faraó, mas depois eu vou libertar esse povo. Mas olha que no versículo 9 do capítulo 6 está escrito: deste modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não ouviram a Moisés. Por quê? Por causa da ânsia do espírito e da dura servidão. Nem dá para dizer aleluia, mas é uma revelação que nós precisamos deixar claro nessa noite, para mim e para você. Quando tu tá debaixo de uma servidão, e quando o teu espírito está em ânsia, em ansiedade, está inquieto, tu não consegue crer. Tu não consegue nem vislumbrar as promessas que Deus te deu. Porque tem pessoas que às vezes estão assistindo um culto e se alegram com a mensagem e dizem, essa mensagem é para mim, entendi, agora deu, agora o diabo não me pega. Só que eu chego em casa, ou nem chega em casa às vezes, e já esquece tudo que ouviram. Por causa da ânsia do coração e da dura servidão. O mundo tem imposto coisas violentas para o povo em geral. E o povo de Deus tem que discernir. Não deixe o mundo ditar o que tu é. Não deixe o mundo conduzir o teu passo seguinte. Tu tem que estar conectado com a presença. Tu tem que andar na presença. Tu tem que anelar andar com Deus. E tu tem que querer fazer a vontade de Deus. Só que isso tem um preço. Para que tu vença esta área, para que tu não deixe o teu coração se abater com a dura servidão e nem com a ansiedade que bate todo dia à nossa porta, você tem que estar sempre no esconderijo de Deus. Esse dia eu falei sobre o esconderijo do Altíssimo, não vou falar de novo sobre isso. Mas o estar em Deus é o que não deixa eu andar ansioso. As promessas de Deus, elas precisam ser todo dia revivida dentro do meu coração. Ou buscada de novo. Cada dia tu tem que lembrar das promessas que Deus fez para ti. Porque Satanás te lembra das tuas dificuldades. Satanás te lembra da tua conta que tu tem para pagar. Satanás te lembra do teu pecado que tu fez e não confessou. Satanás te lembra de onde tu podia estar e não está por falha tua. E quando ele não coloca a culpa em Deus, e aí tu vai dizer, é verdade, nem parece que eu sou cristão, nem parece que eu faço o bem. Como se fazer o bem te levasse, fosse o suficiente. Fazer o bem é algo que tem que estar inserido dentro de todo cristão. Todo cristão que ama a Cristo, fazer o bem faz parte do pacote. Não é mérito. E às vezes a gente acha, eu não peco, eu não roubo, não mato. E ali tu vai citando várias coisas. Só que isso não te basta.
Tu tem que estar conectado com a presença, tu tem que estar adorando aquele que te fez, tu tem que estar fazendo a vontade dele, não fazendo a tua nem a minha. Então nessa noite eu quero orar contigo, quero te abençoar, quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida, que a ansiedade que está no teu coração, por causa da dura servidão e por causa da opressão do teu espírito, o teu espírito tem que estar tranquilo para ouvir o que o Espírito de Deus está falando. E o Espírito de Deus está falando nessa noite para te reconectar com Ele, para que tu te volte a Jesus, para que tu saiba um Pai que tu tem e creia nas promessas desse Pai. Nessa noite Deus vai ativar pessoas, Deus vai lembrar pelo Espírito Santo promessas que você recebeu e que ainda não se cumpriram, para que você não faça que nem esse povo ali, que no início creram em Moisés, depois por causa da dura servidão e por causa da ansiedade de espírito, eles não conseguiram crer. Assim somos nós, não somos diferentes desse povo, mas Jesus quer mudar esse contexto. Amém? Feche teus olhos, creia que vai haver um avivamento no teu interior. Deus está mudando o paradigma no coração de muitas pessoas. Deus está mudando a tua maneira de ver as coisas. A palavra de Deus ela é simples. O apóstolo Paulo diz que temia que, assim como Satanás enganou a Eva, ele pudesse enganar os filhos de Deus nesses dias e se apartasse da simplicidade que é o Evangelho. Mas nessa noite Deus está trazendo uma palavra de ânimo e de alerta para que tu não deixe mais a ansiedade te abater e não deixe a servidão desse mundo ditar o teu dia a dia. Feche teus olhos. Pai querido, nessa noite eu abençoo cada um que está ouvindo. Eu declaro a tua presença na casa dos meus irmãos. Eu declaro a cura de enfermidade em cada lar. Eu declaro, Senhor, um rompimento nas finanças, Senhor. Uma mudança de atitude na maneira de ver a tua presença, Pai. Um conhecimento maior do teu amor, Senhor. Um anelo pela tua presença, Pai. Nessa noite eu abençoo os teus filhos. Eu declaro, Senhor, um tempo novo, Senhor. Um tempo de avivamento, Senhor. Mudanças na mente, Senhor. Verdadeiramente, Senhor, que haja uma mudança na mente, Senhor, que nós venhamos a enxergar as coisas como tu vês, Senhor, do prisma que tu vês, Senhor, da maneira que tu vê, que a tua igreja te veja e veja as coisas que tu tem para cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido? Que Deus te abençoe, tenha uma boa noite e sábado que vem, no próximo sábado estaremos de novo nesse mesmo horário e logo nós já estaremos dando o endereço onde estaremos congregando agora. Em nome de Cristo, amém. Uma boa noite a todos.